Você acredita que Deus só age quando há movimento, barulho, sinais visíveis? Pois eu te digo algo que talvez contrarie tudo o que você aprendeu: os maiores milagres de Deus acontecem no mais profundo silêncio. Sim, enquanto você reclama que nada está acontecendo, o céu está em plena atividade. Enquanto você perde o sono, Deus trabalha nos bastidores da sua vida. E se você compreender essa verdade, se aprender a confiar no processo silencioso, a sua vida pode mudar completamente. Eu sou Napoleão Hill, e depois de dedicar a minha vida a estudar o sucesso humano, eu descobri algo que vai além de todas as fórmulas financeiras, além da psicologia, além da mente, e a fé silenciosa é o mais poderoso motor do destino. Hoje, eu quero te conduzir por uma jornada onde você vai compreender como Deus muda tudo em silêncio, e como você pode alinhar sua mente para viver essa transformação de forma consciente, prática e real. O silêncio é o laboratório onde Deus trabalha. Deixe-me dizer isso de um jeito direto: se enquanto você procura sinais e reclama que nada acontece, há uma oficina invisível sendo montada dentro de você. Eu já vi isso com meus próprios olhos, nem sempre visíveis, mas sempre reais. Não é coincidência quando a sua vida encontra uma pausa. Essa pausa é um convite para a transformação interior. Pergunte-se: quantas vezes eu confundi inatividade com abandono? Quantas vezes eu abandonei meus sonhos porque pensei que silêncio era fracasso? Quando eu falo que o silêncio é o laboratório de Deus, não falo em metáforas vazias. Falo daquilo que eu vivi e estudei. As maiores mudanças começam onde ninguém vê. O que parece estagnar é, muitas vezes, o solo sendo preparado para o plantio. E o primeiro trabalho nesse preparo é dentro da mente: remover velhas crenças, dissolver contratos com o medo, limpar o terreno emocional que sustenta seu destino. Você conhece esse sentimento de impotência quando as contas chegam e a esperança parece fina? Esse é o momento crítico. Muitos recuam, outros aprendem a esperar com propósito. Qual desses vai ser você? Permita-me ser íntimo: houve um período da minha vida em que perdi posições, perdi credibilidade e senti que meu nome havia se apagado. Podia ouvir o zunido do mundo me ignorando. Para muitos, isso teria sido o sinal final de desistência. Para mim, foi o silêncio que revelou uma verdade que nenhuma vitória ruidosa teria me ensinado: Deus muda primeiro o homem por dentro. Nessa fase, eu não tinha plateia. Eu tinha tempo. Tempo para reformular pensamentos, para substituir queixas por planos, medo por disciplina. E, no silêncio, a fé, quando cultivada com intenção, começou a construir alicerces que o barulho jamais teria conseguido. Isso exige que você enfrente o medo mais comum: e se eu estiver me enganando? E se eu esperar e nada acontecer? A resposta é prática, e a fé sem ação é apenas sentimento, a fé com preparo é obra. Não se trata de sentar e aguardar milagres vindos do nada. Trata-se de alinhar sua mente ao propósito, de preparar hábitos que permitam à providência agir sem ser interrompida por suas dúvidas. Durma com intenção, não como quem foge do dia, mas como quem planta. Antes de fechar os olhos, faça uma pequena lista de 3 coisas que você agradece hoje, uma ação clara que você dará amanhã, e uma afirmação curta que você repetirá. Isso transforma o silêncio noturno em um campo fértil para o invisível. Como aplicar isso nos dias de hoje? Simples e direto. Primeiro, diminua o ruído externo antes de dormir e desligue notificações. Crie um ritual de 5 minutos de respiração consciente. Escreva em um caderno aquilo que você deseja ver transformado. Em seguida, verbalize com convicção uma frase de entrega: que eu permito que Deus mude tudo em silêncio. Repita 3 vezes. Não é superstição, é treinamento mental. A repetição cria caminho nas sinapses, o cérebro começa a reduzir a ansiedade e a abrir espaço para pensamentos construtivos. Em termos práticos, pessoas que se permitem essa rotina dormem melhor, acordam mais focadas e tomam decisões menos reativas. E decisões melhores, tomadas consistentemente, mudam trajetórias. Você talvez pense: e mais, e o dinheiro? E a conta? O emprego? A pressão? Sim, o silêncio não paga boletos sozinho. Mas o que ele faz é mais estratégico: ele reprograma sua atitude diante do dinheiro.
Em vez de reagir ao medo, vender barato, aceitar menos, entrar em pânico, você aprende a ver as oportunidades que surgem discretamente, uma conversa que parecia comum, um convite inesperado, uma ideia que nasce à meia-noite. Todas essas pequenas portas costumam aparecer primeiro no invisível. Estudos de psicologia positiva demonstram que práticas como gratidão e visualização reduzem estresse e melhoram tomada de decisão, traduzindo para a vida financeira, e menos pânico, mais escolha. A ciência confirma o que a experiência espiritual já dizia, que mente calma produz melhores estratégias. E agora uma pergunta direta, e você tem coragem de permanecer no silêncio quando o mundo grita urgência? A coragem não é ausência de medo, é constância na ação apesar do medo. Permitir o silêncio não é passividade, é disciplina. É escolher rotinas que respeitem a construção interior, leitura direcionada, meditação breve, revisão das finanças com clareza, contatos seletivos que nutrem e não drenam, e um plano de pequenos passos mensais para resultados sustentáveis. Quero que você imagine, agora, que esses pequenos passos são como a engrenagem que gira no escuro, e lenta, firme, sem plateia e, quando estiverem prontos, o movimento se tornará visível. Deixe-me aplicar um exemplo prático moderno. Você perde um cliente importante e sente o chão sumir sob seus pés. Em vez de entrar em desespero, use o silêncio produtivo. Pare uma noite, respire, escreva 3 lições que a perda ensina e uma ação concreta para recuperar fluxo. Ligue para apenas uma pessoa no dia seguinte com solução, não com desculpas. Crie conteúdo pequeno que mostre sua competência, um post, um vídeo curto, um e-mail honesto. Com consistência, o resultado virá não por sorte, mas por posicionamento. Isso é o que o silêncio produtivo permite, não milagres instantâneos, mas reconstruções estratégicas que duram. E para finalizar este segmento, cuide do seu diálogo interno. O que você deixa rodar na cabeça antes de dormir é o que se manifesta no dia seguinte. Troque a reclamação pela pergunta poderosa: o que este silêncio quer me ensinar? Essa pergunta muda tudo. Ela transforma a angústia em investigação, permite que o milagre invisível trabalhe sem interferência. Eu sei disso porque, quando eu mesma me vi reduzido ao essencial, foi essa humildade, essa curiosidade reverente, que abriu portas que dinheiro e esforço por si só jamais abririam. Fique atento aos sinais, paz onde havia ansiedade, clareza onde havia confusão, oportunidades pequenas que começam a alinhar-se. Esses são os sinais do laboratório divino. E lembre-se, o silêncio não é o fim da história, é a costura da próxima cena. Permita, prepare, plante. Enquanto você descansa, há uma obra sendo feita. Enquanto você silencia, o invisível se reorganiza para o visível. Confie nisso e, acima de tudo, haja com a disciplina de quem sabe que o milagre mais confiável é o que nasce da transformação interior. As pessoas têm medo do fracasso como se ele fosse uma sentença final, mas o que a maioria ainda não entendeu é que o fracasso é apenas o ensaio da vitória. Eu descobri isso da maneira mais dura. Houve um tempo em que tudo que eu havia construído parecia ruir diante dos meus olhos. Projetos não deram certo, pessoas me abandonaram, portas se fecharam, e o silêncio se instalou como um veredito. Naquele momento, eu poderia ter me convencido de que Deus havia desistido de mim. Mas aprendi algo que mudaria para sempre a forma como eu enxergo o sofrimento. O fracasso é a escola do sucesso, e o silêncio é a sala de aula onde Deus nos treina para o próximo nível. Quando você cai, o barulho do impacto é alto, mas o verdadeiro aprendizado vem depois, quando tudo se acalma e resta apenas você, seus pensamentos e o som da própria respiração. É nesse instante que a alma amadurece. O silêncio após a derrota é o momento em que o Criador pergunta: e você ainda acredita? Você ainda confia? E é essa resposta, silenciosa, interna, convicta, que define quem está preparado para o sucesso verdadeiro. O mundo ensina que sucesso é nunca errar, eu te digo que sucesso é não desistir depois de errar. Eu vi isso em grandes homens e mulheres que estudei. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Henry Ford quebrou empresas antes de criar a indústria automobilística moderna. Walt Disney foi rejeitado dezenas de vezes antes de desenhar o primeiro castelo.
O que todos tinham em comum não era sorte, mas fé. Uma fé silenciosa, teimosa, inabalável, a certeza de que cada fracasso escondia uma semente de avanço. Eu mesmo escrevi que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. E eu repito, porque é verdade que cada queda é um degrau disfarçado. Quando nada dá certo, é porque Deus está testando a sua capacidade de permanecer firme. É um treino espiritual. E como todo treino, ele dói. Ele queima, ele esgota, ele desafia. Mas também fortalece. Se você suportar o processo, o propósito se revelará. E o que antes parecia punição se mostrará preparação. Já parou para pensar que talvez o que você chama de fracasso seja apenas Deus te reposicionando? Talvez ele precise te tirar de uma rota para alinhar seus passos com um destino maior. Às vezes, a vida precisa quebrar suas certezas para reconstruir a sua fé. As pessoas me perguntam, mas, Sr. Hill, por que Deus permitiria a dor? Porque sem dor não há expansão. É a pressão que faz o diamante, é o fogo que purifica o ouro. E é o fracasso que revela o verdadeiro tamanho da sua fé. A fé que só existe quando tudo dá certo é emoção passageira. A fé que permanece quando tudo desaba é poder criativo. É ela que move montanhas invisíveis e abre caminhos onde antes havia muros. A ciência moderna confirma o que os mestres espirituais já sabiam: pessoas que enfrentam adversidades com propósito se tornam mais resilientes, mais confiantes, mais capazes de tomar decisões assertivas. Pesquisas mostram que o fracasso, quando interpretado como aprendizado, aumenta os níveis de dopamina e ativa áreas cerebrais associadas à criatividade e à solução de problemas. Ou seja, até biologicamente, o fracasso é um recurso, não uma sentença. É a prova de que Deus escreveu sabedoria até nas nossas quedas. Eu me lembro de uma história real da minha própria trajetória. Quando publiquei meu primeiro manuscrito sobre sucesso, ele foi rejeitado por dezenas de editores. Disseram que ninguém se interessaria em ler sobre pensamentos, fé e propósito. Por meses vivi de favor, sem dinheiro e sem perspectivas. Eu me perguntei muitas vezes se devia desistir. Mas dentro de mim, uma voz silenciosa insistia: continua. O fracasso é só o ensaio. Continuei. E quando finalmente o livro encontrou um editor, ele não apenas vendeu, mas transformou vidas em todo o mundo. Aquilo que parecia rejeição era, na verdade, Deus me lapidando para entender o poder da persistência. Você que me ouve agora talvez esteja nesse ponto, o ponto em que tudo parece ruir, e o medo cochicha que é o fim. Mas te digo, esse é o ponto de virada. É aqui que os fracos desistem e os determinados florescem. É aqui que o céu testa quem está pronto para receber mais. O fracasso temporário é apenas o preço da formatura espiritual. É como se o universo perguntasse: você quer mesmo o que pediu? Está disposto a pagar com paciência e fé? E quando você responde com ação, mesmo sem ver resultado, o milagre começa a se mover. Deus trabalha com processos. O que Ele te prometeu pode não vir no seu tempo, mas sempre virá no tempo certo. Enquanto isso, o fracasso cumpre seu papel, te ensina humildade, te faz ouvir, te molda para reconhecer o valor do que vem. Depois, eu aprendi que quando você falha com fé, não está regredindo, está se refinando. Então, se hoje você sente que tudo desabou, a empresa, o relacionamento, a esperança, pare e pergunte: o que esse fracasso está tentando me ensinar? Talvez ele esteja dizendo: você é maior do que isso. Talvez esteja te direcionando a um novo caminho, a uma versão de si mesmo que você ainda não conhece. E eu garanto, se você aprender a ver o fracasso como aliado, ele se tornará o maior mentor da sua jornada. Faça um compromisso comigo agora. Durante os próximos 7 dias, em vez de reclamar do que deu errado, anote em um caderno o que cada erro te ensinou. Cada noite, escreva: e hoje, aprendi algo que me aproxima da vitória. Essa simples prática treina o seu cérebro para encontrar propósito mesmo nas quedas. E quando a mente muda, o mundo muda.
Você perceberá que o silêncio entre uma tentativa e outra é, na verdade, o som de Deus afiando suas ferramentas. Então, não tema o fracasso. Ele é apenas o disfarce de um milagre em construção. Quando a dor passar e o silêncio se dissipar, você verá que o que parecia ruína era alicerce. E, no momento certo, tudo fará sentido, porque Deus nunca desperdiça uma queda, Ele apenas as usa para te levantar mais alto. A mente é o altar onde o milagre começa. Deixe-me falar com franqueza, que quando a sua cabeça está cheia de medo, indecisão e pensamentos de escassez, você arma uma prisão à sua própria vida. Quantas vezes você já se pegou pensando, e se eu perder o emprego? E se eu não conseguir pagar as contas? E se eu estiver tomando a decisão errada? Essas perguntas são inocentes e ao mesmo tempo assassinas da oportunidade. O primeiro trabalho é dominar esse diálogo interno. Não é mágica, é método. A mudança que você busca começa quando você decide qual conversa vai rodar na sua mente antes de dormir, ao acordar e nas encruzilhadas da vida. Eu estudei a mente humana como quem estuda engenharia, pilha por pilha, princípio por princípio, e descobri que acreditar que nossas capacidades são imutáveis nos aprisiona, acreditar que podemos crescer nos libera. O que a ciência hoje chama de Growth Mindset confirma o que eu sempre disse, a crença de que você pode melhorar faz você aprender mais, persistir mais e transformar erros em combustível. Essa mudança de crença altera o seu comportamento e, com o tempo, as suas circunstâncias. Agora, fale comigo como se eu fosse você por um minuto, quando você imagina o futuro, como você descreve as cenas? Com medo e desespero, ou com detalhes e convicção? A mente não distingue bem entre um ensaio vívido e uma experiência. Atletas treinam essa habilidade, eles praticam mentalmente uma jogada, um golpe, um discurso e, muitas vezes, a repetição mental produz ganhos quase tão grandes quanto a prática física. A evidência científica mostra que a visualização e o ensaio mental melhoram performance e fortalecem a confiança, porque o cérebro começa a construir caminhos neurais como se já tivesse vivido aquilo. Não é choro de superstição, é neuroplasticidade aplicada. Permita-me ser concreto, quando eu estava no início da minha carreira, houve uma palestra para a qual eu mal tinha público e quase nenhum recurso. Em vez de me entregar ao pânico, eu passei a noite visualizando cada frase, cada gesto, cada rosto reagindo. Não era fingimento, era preparação mental. No dia seguinte, a palestra correu de forma diferente do que eu imaginava. As pessoas ligaram depois, um contato importante apareceu, e ali nasceu uma oportunidade que eu não poderia ter forçado apenas com discursos vazios. Esse episódio me ensinou que pensamentos bem dirigidos são ferramentas. Se você quer transformar dinheiro, relacionamento, saúde ou carreira, comece formando a imagem detalhada do resultado e repita-a com emoção e calma antes de dormir. Você pode estar pensando, e isso é bonito, mas não paga minhas contas. Eu entendo. O pensamento não substitui a ação. Mas o pensamento certo orienta a ação certa. Quando sua mente trabalha em silêncio, ela afina sua tomada de decisão, e você para de reagir por pânico e começa a escolher com estratégia. Estudos mostram que práticas mentais como visualização, atenção plena e exercícios de gratidão reduzem o estresse, melhoram o sono e aumentam a capacidade de resolver problemas, habilidades cruciais na gestão financeira e na criação de oportunidades. Pessoas com essa disciplina mental tomam decisões melhores sobre investimento, negociação e risco. Vamos ser práticos, um roteiro que você pode começar hoje que transforma a sua mente em palco para o milagre, e antes de dormir, 10 minutos desligue notificações, sente-se, respire fundo 3 vezes. Faça uma visualização de 3-5 minutos onde você vive o resultado que deseja, detalhes sensoriais, o som, as cores, as conversas. Sinta a emoção da realização, não só a imagem. 2. Afirmação de entrega. 1 minuto diga em voz baixa, eu confio no processo silencioso de Deus e preparo minha mente para receber o que é meu por direito. Repetir confere disciplina neural. 3. Plano de ação matinal. 5 minutos ao acordar. Escreva uma ação concreta e mínima que você dará naquele dia para mover a meta, uma ligação, um esboço, um orçamento. Clareza gera momentum.
4. Registro de progresso. Noite anote uma pequena vitória e uma lição. Isso cria o hábito de aprendizagem e alimenta uma mentalidade de crescimento. Se você fizer isso por 14 dias como um experimento, não só sentirá menos ansiedade, há dados robustos que mostram como práticas de gratidão e mentalização melhoram bem-estar e clareza, e como programas de treinamento mental aumentam resiliência e desempenho. A ciência confirma que a gratidão e a visualização são ferramentas para reprogramar emoções e decisões. Você quer exemplos reais? Oprah Winfrey frequentemente fala sobre visualização, intenção e gratidão como motores de sua transformação pessoal e sucesso, não por coincidência, mas por prática consistente. Sua vida mostra que pensamento direcionado e disciplina interior convertem oportunidade em legado. Por outro lado, há figuras públicas que tiveram tudo e perderam porque não cultivaram disciplina interior, e a perda de fortuna de celebridades que gastam sem planejamento e sem maturidade emocional é um aviso prático. Talento sem administração da mente e dos hábitos resulta em ruína. Esses contrastes deixam claro que a diferença entre prosperar e decair não é sorte, é caráter e foco mental aplicado. Cito isso como exemplo para reflexão, não para julgar vítimas, o ponto é a lição. Agora um exercício mais avançado para quem quer acelerar resultados, chame de a programa do altar mental, 14 dias. Dia 1 a 7, foco em visualização precisa e afirmações noturnas, dia 8 a 14, e adicione uma ação de alto impacto diária, prospecção, apresentação, investimento em aprendizado. Ao final das 2 semanas, avalie que portas se abriram. Que decisões você tomou diferente? Onde a sua tranquilidade permitiu enxergar uma oportunidade que antes estava escondida pelo medo? E se você pergunta, e se eu falhar nisso? Respondo como sempre respondi, falhar faz parte. Mas agora você falha com intenção. Falhar enquanto aprende e ajusta é incomparavelmente melhor do que falhar por desespero. A pesquisa em neurociência e psicologia do comportamento mostra que interpretar falhas como informação ao invés de sentença promove criatividade e recuperação mais rápida. Transforme cada erro em mapa, não em marca de vergonha. Por fim, um lembrete prático sobre dinheiro. Quando você treina a mente, evita decisões precipitadas, não vende ativos no pânico, não aceita qualquer proposta apenas por medo, não deixa a ansiedade ditar suas negociações. Em vez disso, você cria opções e um plano B, uma rede de contatos, uma proposta de valor que se comunica com mais clareza. A mente disciplinada atrai oportunidades discretas, uma conversa, um convite, uma indicação, que se tornam o caminho para a sua estabilidade financeira. Eu já vivi isso. Houve um período em que minha renda era incerta, eu podia ter sucumbido à pressa e tomado atalhos. Em vez disso, pratiquei visualização estratégica, planejamento por etapas e gratidão diária. As portas que se abriram não foram explosões espetaculares, mas convites precisos, contatos certos e projetos que cresceram de forma sustentável. Isso me mostrou que a mente bem treinada, o altar do milagre, produz frutos que duram. Você está pronto para transformar o seu pensamento em ação? Comece agora. Escolha uma cena clara do seu futuro, desenhe-a com detalhes, sinta-a, e faça amanhã uma pequena ação alinhada com essa cena. Se você conseguir manter isso por 14 dias, a sua mente terá criado caminhos novos e o invisível começará a se manifestar. A grande diferença entre quem reclama do mundo e quem transforma o mundo é o que se passa na mente quando ninguém está vendo. Faça do seu pensamento um instrumento cotidiano de criação, e deixe Deus operar no silêncio que antecede a vitória. A gratidão não é um detalhe sentimental, é uma ferramenta estratégica. Eu digo isto com toda a convicção de quem pesquisou, viveu e ensinou o caminho do sucesso durante décadas, e agradecer transforma o circuito interno da sua vida e abre portas que o medo jamais permitiria. Quantas vezes você já se pegou preso na reclamação, contando perdas, medindo faltas? E quantas vezes esse mesmo hábito prendeu o seu futuro? Porque onde a queixa a visão se obscurece e as oportunidades passam despercebidas. Eu aprendi e observei em homens e mulheres que moldaram nações e negócios, que agradecer primeiro, antes do resultado, é como acender a luz num corredor escuro, e de repente você enxerga as saídas.
Lembro-me, não por vaidade, mas por lição, dos anos em que trabalhei próximo a pessoas de grande influência, homens que sabiam reconhecer uma oportunidade e, antes de agir, agradeciam por ela. Minha associação com figuras poderosas me ensinou que a prática da gratidão não é exclusividade de piedade, é autoridade sobre o próprio destino. Andrew Carnegie, por exemplo, cuja visão inspirou parte do meu trabalho, entendia que dar e agradecer fazia parte do ciclo que retornava em forma de oportunidade. Ele não via a generosidade como custo, mas como capital que atraía mais capital humano, social, espiritual. Quando você age com gratidão, você cria um campo que atrai reciprocidade e discernimento. Você pode objetar, e a realidade prática? A gratidão paga contas? Sim, e não de forma mágica, ela paga no modo como você percebe e reage à realidade. Quando você pratica gratidão, reduz a ansiedade, quando reduz a ansiedade, toma decisões mais sábias. Quando toma decisões mais sábias, cria resultados sustentáveis. É uma cadeia que começa com uma atitude interna e termina em escolhas externas melhores, negociações mais justas, parcerias mais duradouras, investimentos mais claros. Não é misticismo, é economia comportamental aplicada ao coração humano. Pergunte-se agora, quantas noites você foi dormir com o saldo negativo da conta e com a cabeça cheia de acusações? Quantas manhãs você acordou buscando culpados em vez de soluções? A gratidão muda essa ordem. Ela convida a mente a procurar sinais de progresso, por menores que sejam, e isso altera o comportamento. Em vez de procurar o erro, você começa a enxergar a possibilidade. Em vez de desperdiçar energia chorando o que saiu da sua mão, você aprende a usar essa energia para recuperar, ajustar, planejar. Tenho visto também o outro lado, gente que tinha talento, fama, recursos, mas que se deixou dominar pela ingratidão e pela pressa. Um exemplo notório de ruína pública é o de quem perdeu fortunas por ostentação e falta de planejamento. Quando se perde a atitude de gratidão, perde-se também a disciplina que preserva a riqueza. Pense em celebridades que, no auge, acharam que a vitória seria eterna e gastaram tudo sem preparar o amanhã. A lição é clara: sem gratidão e sem administração o produto do esforço evapora. Não. Estou aqui para humilhar ninguém, mas para usar esses casos como sinal de alerta. Prosperidade exige coração grato e mente ordenada. Como aplicar isso hoje mesmo? Vou ser prático e detalhista. À noite, antes de dormir, faça um ritual simples e transformador, e escreva 3 coisas específicas pelas quais você é grato naquele dia. Não escreva genéricos como sou grato pela família. Seja concreto: sou grato porque alguém me respondeu com respeito hoje, sou grato porque encontrei tempo para estudar 30 minutos, sou grato porque uma dívida foi reduzida. A especificidade muda o circuito emocional, o cérebro percebe detalhes e responde com calma. Depois, escreva uma pequena ação que você fará amanhã para honrar essa gratidão. Pode ser uma ligação, um ajuste no orçamento, um tempo de estudo. Essa conexão entre gratidão e ação cria um efeito composto, e você começa a atrair micro-oportunidades que, somadas, transformam contas e destinos. Também recomendo um exercício poderoso: escreva uma carta de gratidão para alguém que te ajudou, um professor, um colega, um mentor, e envie essa carta ou mensagem. A ciência do comportamento mostra que expressar gratidão fortalece laços sociais e ativa padrões neuroquímicos de bem-estar. A pessoa que recebe essa carta muitas vezes reage com disponibilidade, portas se abrem. E para seu próprio coração, a prática é como polir a lente através da qual você vê o mundo. Agora, uma instrução sobre finanças alinhadas à gratidão: estabeleça uma pequena oferta mensal, algo que simbolize sua confiança no futuro. Pode ser poupar 1% a mais, doar uma quantia modesta, investir em aprendizado. Esse gesto é um marcador psicológico: você está dizendo ao universo e a si mesmo que confia na abundância. Não é o valor que importa, é a prática. Quem doa com regularidade mantém a mente calibrada para a provisão, não para a escassez. E isso muda decisões, e menos pânico, menos vendas apressadas, mais preservação do capital humano e financeiro que você já possui. Quero te contar um episódio real, íntimo e rápido, que em um momento de incerteza,
Quando parecia que minha obra não encontraria eco, eu adotei uma prática de gratidão ainda mais radical. Todas as noites eu agradecia por uma única nova oportunidade, por menor que fosse, e na manhã seguinte eu trabalhava especificamente para merecê-la. Não foi milagre em forma de sorte, foi disciplina que atraiu uma mente receptiva ao favor. A emoção que isso gerou foi intensa, às vezes lágrimas de alívio e depois de riso, ao ver portas se abrindo que eu nem sabia que procurava. A gratidão me trouxe clareza, e a clareza me trouxe resultados. E agora um desafio que proponho a você, não por vaidade, mas porque funciona, por 21 dias. Pratique a tríade da gratidão, à noite. Escreva 3 itens específicos de gratidão mais uma ação a ser tomada no dia seguinte mais envie uma pequena mensagem de gratidão a alguém, ao menos uma vez por semana. Combine isso com um ato concreto de gestão financeira, revisar um pequeno gasto, ajustar uma assinatura, negociar uma condição. Se você aceitar esse desafio, coloque-o como um contrato consigo mesmo, 3 compromissos curtos por dia, durante 21 dias. Observe as mudanças emocionais, mais paz, sono melhor, menos reatividade e as mudanças práticas, decisões mais serenas, oportunidades discretas aparecendo. Antes de encerrar esta passagem, quero que sinta a profundidade disso, e a gratidão não apaga a realidade das dificuldades, mas ela muda a sua relação com elas. Ela permite que você durma sem o peso da ruminação e acorde com a coragem de agir. A reação que eu desejo provocar no seu peito ao ouvir isto é de elevação, não um sorriso vazio, mas um nó na garganta que é reconhecimento e decisão. Chore se precisar, sorria se tiver motivos, mas sobretudo, agradeça. Porque quem agradece primeiro, abre o portal. Quem agradece e age, transforma o portal em caminho. Você está pronto? Comece esta noite. Antes de fechar os olhos, diga em voz calma, obrigado, porque tudo está mudando para melhor. Repita 3 vezes. Sinta o alívio. Durma com esse selo no coração. Amanhã, acorde e faça a primeira pequena ação que honra essa gratidão. Faça isso diariamente, em poucas semanas, você reconhecerá o padrão, o que parecia silencioso começa a se tornar visível. A gratidão é o portal, atravesse-o com coragem e disciplina, e veja como o silêncio se converte em bênção. Então, o ponto mais importante que queremos que você leve daqui é que cada pequeno passo que você dá em direção ao seu crescimento conta, é ele que, dia após dia, te torna 1% melhor do que você era ontem. E olha, não pare por aqui, no próximo vídeo que está aparecendo na tela, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, explorando novas ideias que vão fortalecer ainda mais a sua jornada. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar esse tempo ao seu crescimento, e eu te espero no próximo vídeo para continuarmos essa transformação juntos.